Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração. Querido, mais um dia, mais uma manhã, estamos juntos aqui para aprendermos e usufruirmos da palavra do Senhor. E mais uma vez, querido, eu quero lhe agradecer por estar comigo toda manhã, todos os dias, compartilhando, juntos aqui, desse amor tão glorioso que o Senhor Jesus nos dá. Por isso, mais uma vez, querido, como sempre, eu quero pedir a tua ajuda para que você esteja compartilhando agora este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Porque eu tenho um tema maravilhoso. A quem temos prestado a nossa adoração? Querido, isso é algo interessante. Quem você tem prestado a tua adoração? Quem realmente merece verdadeiramente a nossa adoração? É o tema de hoje. E você que está entrando pela primeira vez no canal, querido, eu quero pedir a você que você esteja se inscrevendo no canal, esteja ativando o sininho, deixando aquele like e compartilhando aí comigo, querido, esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Você vai estar deixando aí também o seu comentário. Querido, baseado nesse tema, a quem temos prestado a nossa adoração, eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 4, verso de número 8. O próprio Jesus dizendo: Jesus respondeu: está escrito, adorai o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestais culto, adoração. Querido, é algo que nos chama atenção. Nós vivemos num mundo perverso, não é? Onde os nossos olhos muitas vezes é fixado em matéria. Será que nós temos prestado adoração ao nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso? Ou a nossa adoração, querido, tem se baseado em bens material, em empresa que às vezes temos, o nosso trabalho, os nossos filhos e mulheres? Qual tem sido a nossa adoração? Em ídolos? Às vezes isso me chama muita atenção. Pessoas que perdem noites por causa de uma pessoa, por causa de um ídolo humano. E o Senhor nos deixa bem claro que tudo isso, querido, é errôneo. O primeiro mandamento do Senhor está lá em Êxodo, capítulo de número 20, verso 3, que nos diz assim: não terás outros deuses além de mim. É o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, nos orientando a não ter outros deuses além dele. Porque tudo aquilo, querido, que nós priorizamos, nós tiramos totalmente a visão do Todo-Poderoso. Nós começamos a colocar acima daquele que nos criou e daquilo que nos formou. Às vezes é algo a se pensar, querido, e fazer uma autoanálise da nossa vida, para que verdadeiramente não caímos em contradição aos princípios do Senhor. Mas o foco, queridos, pensando se realmente nós entendemos o significado deste mandamento. Será que nós entendemos verdadeiramente o significado deste mandamento? O mandamento de não ter outros deuses além do Senhor. Tudo começa, querido, quando quando o lugar de Deus está em nossa vida. Tudo começa com o lugar de Deus em nossa vida. Nós temos que priorizar isso. O lugar de Deus na nossa vida tem que ser primordial. Será que nós temos feito isso, querido? Ou será que nós estamos priorizando outras coisas em lugar do Senhor ou do Deus Todo-Poderoso? É algo que nós temos que refletir, querido. Será que você está deixando de fazer alguma coisa para Deus porque na verdade você está priorizando outra coisa aqui nessa terra? Será que você está deixando a Deus por causa do seu trabalho, querido? Não podemos ser ignorantes acerca disso, querido. Não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que correr atrás. Mas será que o seu trabalho tem sido primordial na sua vida e o Senhor tem sido em segundo plano? Você só vai à igreja quando você tem tempo, não é? Você só vai na igreja quando você acha que não tem nenhum outro a fazer, porque o Senhor entende. Querido, isso é algo que nós temos que trazer à nossa memória e nos preocuparmos,
Porque na verdade nós estamos botando o nosso trabalho acima de Deus. E isso passa a ser uma adoração. Isso passa a ser uma idolatria. Idolatramos o nosso trabalho, idolatramos aquilo que nós conquistamos. Então a palavra do Senhor nos diz claramente o significado do primeiro mandamento, não é? Que é: não terás outros deuses além de ti. Tudo começa, na verdade, quando o lugar de Deus ela está sobre a nossa vida. Porque você vai servir ao que e ao quem você vai adorar. Ao que e ao quem. Quem você está adorando, quem você está se dedicando, qual tem sido a sua dedicação, querido. É algo a se pensar. O Senhor tem colocado isso ao meu coração essa manhã e eu preciso passar para você. O Senhor ele é bem claro, não é? Na leitura que nós iniciamos aqui de Lucas 4:8, onde ele diz que adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestai culto de adoração. Qual tem sido, querido, a tua visão em relação a isso? Tudo começa, querido, aqui, quando Deus ele deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. Ele os lembrou, na verdade, do que já havia feito por eles. O que o Senhor já havia feito por eles. Nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, quando o Senhor tirou eles lá do Egito, não é, da garra lá de Faraó, para rumo à terra prometida. No decorrer da sua trajetória ali no deserto, a Bíblia diz que eles estavam sendo conduzidos por um líder, e o líder chamava-se Moisés. E Moisés tinha hábito, querido, de ser orientado por Deus, subia lá ao monte, o Senhor revelava a ele o que ele deveria fazer em relação ao povo. Mas numa certa ocasião, a Bíblia diz que Moisés subiu e ficou por um período mais de tempo. E aquele povo se rebeliou e novamente começou a idolatrar. Criou um bezerro de ouro e começou a prestar cultos em adoração àquele bezerro de ouro. E eles começaram então a idolatrar. E a Bíblia diz que o mal veio sobre eles, porque eles começaram a pegar-se em coisas corruptíveis. A Bíblia fala sobre isso claramente. Em Êxodo capítulo número 20, verso 2, o Senhor nos diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Querido, se o Senhor nos arrancou da terra da escravidão, por que retornarmos? Por que nos pegarmos em coisas que nos levam a distanciar de Deus? Eu quero deixar isso aqui para você essa manhã, querido. Se o seu trabalho é mais importante do que o seu Deus, cuidado. Se os seus filhos é mais importante do que Deus, cuidado. Se a sua esposa é mais importante, ou o esposo é mais importante do que Deus, cuidado. Sabe por quê? Porque Deus pode lhe tirar. Porque Ele tem poder para todas as coisas. Cuidado, querido, eu sempre digo e vou voltar a dizer, não espera sofrer danos para entender que o Senhor precisa ser exaltado. Não espera sofrer danos, sofrer na sua própria carne, ou perder algo que você gosta, para que você esclareça a tua visão em relação a adorar o Senhor. Porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Então, querido, nós devemos prestarmos sim verdadeiros cultos de adoração ao nosso Deus, entendendo tudo que temos foi Ele que nos deu. Então o trabalho não pode nos prender, nossos filhos, nada, nem um ídolo sequer pode tomar o lugar de Deus, porque o Senhor tem nos livrado de tudo isso. Na verdade, querido, ele estava lembrando Israel sobre o fato de que eles tinham sido escravos de Faraó. Quantas das vezes, querido, nós passamos por momentos assim e conhecemos pessoas que eram escravos, não é? E o Senhor o livrou. Em Gálatas, capítulo 5, verso de número 1 em diante, a Bíblia fala claramente ali naquele texto, Paulo escrevendo aos Gálatas, acerca deles voltarem aos velhos hábitos. Ele chega a dizer o seguinte: estáis, pois, firme na liberdade que eu vos libertei, não vos tornai-vos a meter debaixo do jugo da servidão, voltar à idolatria, à feitiçaria,
voltar aos hábitos que o Senhor ignora, porque o Senhor já tinha dado a eles, não é, recursos para que eles fossem livres, e eles estavam voltando aos velhos hábitos. Querido, temos que ter muito cuidado, porque às vezes achamos que estamos servindo a Deus e não estamos, porque temos que prestarmos para Ele cultos e adorações verdadeiros. Entender, querido, que Ele tem que assumir na nossa vida o primeiro lugar. Olha o que diz: os egípcios eram muito conhecidos por adorar todos os tipos de deuses. Assim, quando Deus escreveu os seus mandamentos com o seu próprio dedo em tábua da pedra, começou com: não terás outros deuses diante de ti. Deus estava dizendo, essencialmente, guardar, não é, na verdade, bem isso, porque se você falhar nisso, vai botar a perder tudo o resto. Deus não gosta quando adoramos outros deuses. Tudo aquilo que nós colocamos, não é, em primeiro lugar. Deus não se agrada. Deus não se agrada, querido, de nós deixarmos de cultuá-lo por outras coisas. Porque na verdade Ele gosta daqueles que são fiéis. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor supre todas as nossas necessidades. É algo muito importante isso aqui para Ele, querido. Quando nós verdadeiramente temos isso em nossa mente, em nossa visão. Precisamos, na verdade, manter isso em nossa mente. Porque é isso o que Deus fez por nós com o seu Filho. Ele perdoou os nossos pecados, entregando Jesus ali na cruz do Calvário por nós. Nós não éramos dignos, mas Ele se fez, não é, pecador por nós. Jesus se entregou por nós. Ele nos redimiu. Ele nos comprou com verdadeiro sangue. Algo que ninguém poderia pagar, querido. Algo que nenhum ser humano tinha condições. Jesus se entregou ali e pagou as nossas dívidas com seu próprio sangue. Então, querido, valorize, creia, não é? Esteja atento à voz de Deus. Creia e esteja atento à voz de Deus. Procure adorá-lo como é devido. Então esse aqui, o que podemos fazer por Ele? Podemos guardar os seus mandamentos. É o que o Senhor quer. É o que nós podemos fazer por Ele. É guardar os seus mandamentos. Como está lá em 1 João capítulo 4, verso 19, nos lembra, nos amados, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Deus for o número 1 em nossa vida, todo o resto vai encontrar o seu equilíbrio. Se Ele não for, querido, todo o resto será um caos. Às vezes a nossa vida está um caos, independente, mais ou menos às vezes não está. De repente você pode dizer para mim assim: mas eu não estou vivendo um caos, eu estou vivendo o melhor da minha vida nessa terra. O problema, querido, não é viver melhor nessa terra. O problema é viver o melhor com Deus. Ou pior, é viver sem Deus. Então, querido, vamos prestarmos verdadeira adoração ao nosso Senhor. Servirmos a Ele com ousadia, com alegria. E não perdermos nenhum momento e nenhuma oportunidade de cultuá-lo, estar na casa de Deus, estarmos na igreja unidos em irmãos para adoração ao nosso Deus. Ele é digno. Amém, querido? Que Deus te abençoe mais uma vez. Eu quero orar com você e orar por você. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero orar com este irmão, com esta pessoa que me ouve, Senhor, por este vídeo. Põe as tuas mãos, Senhor, e que devemos de uma forma, Senhor, de entendimento, Pai, prestarmos culto e adoração ao nosso Deus, e somente a Ele, Pai. Livra-nos, ó Deus, da condenação deste mundo, Pai, de tudo aquilo que é nos oferecido, Pai. Não deixe-nos cairmos em contradição com a Tua palavra, mas que possamos ser fiel a Ti, Pai. Que ao Senhor viemos prestar verdadeiramente a adoração. É o que eu lhe peço, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz.